E agora, finalmente, a gente vai para o terceiro dado, que é as casas astrológicas. Esse é um dado comum de 12 lados, né? Numerado e tal. Ele vai indicar a casa que você precisa aplicar essa energia. Então, vamos supor que eu tiro lá, joguei e deu casa 1. O que a casa 1 está falando aqui? Olha lá, self, vida pessoal, aparência, independência, individualidade, corpo, primeiras impressões, atitude, identidade. Lembra que ela é a casa de Áries. Eu pintei de vermelhinho até para ficar fácil. Então, significa que toda essa energia que você tirou no planeta e signo, ela está sendo aplicada de uma maneira meio ariana ali. Então, ela pode estar sendo feita num. Você fez uma pergunta e caiu na casa 1. Vou jogar uma combinação aleatória aqui, ó. Pum. Caiu aqui, ó. Mercúrio em Virgem, na casa 1. Então, o que ele pediria? Ele falaria assim: ó, Mercúrio é intelecto, Virgem é agir com seriedade, trabalho bruto, assim, o trabalho do artesão no seu autolapidação, na casa 1, no eu sou. Então você tirou isso daqui e fala assim: olha, você trabalha duro, que esse resultado que você está pedindo e está perguntando vai chegar. Se você pergunta assim, sei lá, eu vou numa reunião, vai dar certo? Não, não. Isso aqui está indicando que ó, trabalha que vai chegar. Se for na casa 2, a gente está falando de money. Tanto que, ó, por exemplo, quando a gente está falando de magia planetária, a gente assina os instrumentos e faz rituais, por exemplo, quando Júpiter está na casa 2. Ah, Dedé, como é que eu vejo isso? Vai nesse astro.com, nesses sites de astrologia, faz um mapa de hoje. Aí você precisa fazer alguma coisa, ou consagrar alguma coisa, ou assinar um contrato. Dá uma olhada onde está o Júpiter. Aí você vai fazendo outros mapas e vai brincando e vai colocando mais horas, menos horas, e você vai ver o mapa girando. Vai chegar uma data certinha onde você vai olhar e você vai ver que o Júpiter está ali na casa 2. Quando isso acontecer, é um período que vai dar mais ou menos 2 horas, mais ou menos. No qual, por que 2 horas? Porque são 12 casas e o dia tem 24 horas. Então, cada planeta passa mais ou menos 2 horas por dia em cada casa. Esse período que o Júpiter está nessa casa, ele é excelente para você imantar algum objeto. Então, magia planetária passa muito de trazer para casa 2. No caso do oráculo, o que significaria casa 2? Finanças, grana, transações comerciais, posse, autoestima, desejos materiais, ética. Então lembre e fala assim: eu estou para fechar um negócio, tenho que fechar um negócio? Sim ou não? Aí você joga e cai Plutão. Deixa eu jogar um signo aqui. Em Capricórnio, na casa 2. Você fala, mano, para tudo, vamos olhar esse negócio que esse investimento pode ser uma roubada, cara. Tá na hora de eu tomar outro. Mas se de repente cair lá um Áries e Júpiter em Áries, na casa 2, você fala, pô, beleza, esse investimento vai funcionar. Vai tá legal, vou trabalhar com isso daí. Então a casa, ele vai te dar aquele direcionamento final para você trabalhar com planeta e signo. A casa 3, ela vai lidar com assuntos de irmãos, colegas, viagens de curta distância, escola, educação, pensamento, comunicação, vizinhos, ou seja, todas as coisas geminianas ao seu redor. Então são pequenos estudos, fofocas. Então essa casa pode estar te alertando disso. A casa 2 de dinheiro, a casa 1 de você, a casa 3 de parentes, irmãos. Mas é irmão, por quê? Porque a mãe vai dar daqui a pouco e o pai também tá. Esses aí são irmãos. Colegas, amigos, coisas que têm mais a ver com essa ideia geminiana. Então, se você está lá, vai fazer um pedido e fala assim, o que eu preciso fazer para resolver essa situação? E cair alguma coisa na casa 3, ele vai estar falando ali de comunicação, ele vai estar falando de você aplicar o que cair nos dados astrológicos dentro do processo comunicativo. Ou seja, trabalhar o falar, o expor, o explicar, é o que às vezes vai trazer a claridade para aquela situação. A próxima casa é dos pais ou responsáveis, os raízes, família, assuntos domésticos, principalmente mãe, né? É a casa 4, é a casa de câncer.
Então, ela, a casa da Lua é a casa que vai trabalhar com emoções, com cuidar, com quem está cuidando de você, com toda essa parada de tomar contas. Tem a ver um pouquinho com filhos, com mãe, com toda essa ideia. Mulheres, feminilidade, tudo isso. A casa 5 é a casa de Leão. E essa é interessante, que é gravidez, fertilidade, criatividade, hobbies, romances, namoros, espírito, alegria, drama, coisas teatrais, coisas de blefe, jogatina, tudo isso tem a ver com a casa 5. Alguém está perguntando assim, o investimento que tem Marte em Capricórnio na casa 12. Eu já vou chegar na casa 12, você está se adiantando. Já respondo. Casa 6, saúde, bem-estar, boa forma, higiene, trabalho. Casa 6 diz que aquele assunto, aquela energia tem a ver com trabalho. E coisas virginianas, saúde e trabalho. Então, principalmente se sai ali um Capricórnio, um Plutão, o Escorpião, uma coisa nesse sentido, e a casa 6 está pedindo e está falando para você tomar mais cuidado ali com o trabalho. Também depende da pergunta, né? Se você está perguntando de alguém que está doente, se vai melhorar ou não, cai a casa 6 e cai alguma coisa mais para tomar cuidado, um Capricórnio e tal, fala assim, intensificar cuidados. Vai estar lidando muito com essa parte. O sétima casa vai falar de parceiros. Geralmente é sua esposa, seu marido, seu namorado, namorada, relacionamentos românticos, contratos de negócios, né, ações de rivalidade, igualdade. Aqui está dizendo de parcerias, é sempre você com alguém. Então, geralmente, com quem resolve uma reunião ou que precisa, ou com quem você fala, vai sair a casa 7. A casa 8 é magia, morte, transformação, espíritos, mediunidade. Vamos dizer, provavelmente cai ali um 7, um escorpião, alguma coisa assim. Pode ser um carrego, alguma coisa nesse sentido. Então faz um RMP, vê suas proteções, acende uma velinha. Então pode estar pedindo assim que alguma entidade sua está querendo falar com você, tipo um Netuno, um Peixes, um Escorpião. Então ele está dizendo isso aí, ó. E coisas dos outros, ó, imposto, dívida, hipoteca, empréstimos, heranças, investigações, propriedades. Então tem tudo a ver com essa parte de profundidade. Também tem a ver com intimidade, mistério, sexo, mas no sentido não de amoroso e tal, mas só tipo de putaria, de alguma coisa mais profana mesmo. A casa 7 são Sagitários, é academia. São coisas, viagens de longa distância, religião, filosofia, faculdade, sonhos, adivinhação, também coisas de generosidade, tem muito a ver com o Sagitário. Então, é casa de aprendizado, culturas. Então, lembra aí que é a casa 9, é a casa onde os sábios se encontram, né? E a casa 10 é a casa do carreira, fortuna, reputação pública, objetivos de longo prazo, estrutura. Você vê, se caiu na casa 10, para alguma pergunta que você fez, é uma resposta positiva. É alguma coisa que está impulsionando sua carreira. Pode também ser masculinidade, figuras paternas, seu chefe, sua chefa. Não tem homem e mulher. Ali eu falei mãe, mas pode ser o pai, né? Depende de quem é o bonzinho da relação, quem cuida e quem bate, né? Então pode ser aí o câncer com o Capricórnio. Mas geralmente é uma figura de autoridade. O 11ª casa, aí que alguém tinha feito uma pergunta lá atrás, que é aquela casa justamente de grupos, colegas, ordens, companheiros, redes sociais, principalmente modernamente falando, né? Tem algum problema, alguma coisa, o que está acontecendo? Pode estar alguma coisa vindo de redes sociais, né? Alguma coisa que está acontecendo que você precisa resolver, atender ali, né? Sociedade, reconhecimento, seguidores, né? E finalmente a casa 12, que tem uma coisa a ver com medos, segredos, inimigos ocultos, vícios, espiritualidade, karma. Aí, como sempre, também depende um pouquinho das cartas das outras arcanos que saíram, né? Do oráculo, mas tem a ver com aquela energia astral do peixes e tal. E aí vai depender muito da pergunta que você fizer. Como vocês perceberam, esse oráculo
ele trabalha muito com a parte de intuição. Então, geralmente, você vai fazer a pergunta, vai jogar e vai ler ali, né? Tipo, Júpiter em tal na casa tanto. E aí a resposta que vier na sua cabeça já é mais ou menos te direcionando para o que ele está querendo conversar com você. É como se fosse um Joaquim rápido com o seu Sagrado Anjo Guardião. Ou, se você já é um tarólogo, você pode usar esses dados separadamente para, às vezes, para confirmar uma das cartas. Então, por exemplo, você jogou lá na sua tirada e saiu um mago numa das leituras. Você pode jogar um signo, um deck, um dado dos signos, para ver como é que esse mago está agindo nessa pergunta que você fez. Tipo, o mago no tarô significa alguém que está ciente e coerente e sabe o que está fazendo. E qual é a personalidade desse mago? Aí você joga o de signos e ele vai te dar a indicação da energia que aquele arcano está tomando. Então ele pode ser usado em conjunto com o tarô. E, aliás, fica muito massa. E eu acho que é isso. Basicamente, se quiser, use o chat para fazer perguntas. Eu vou dar mais uns 5 minutinhos para perguntas e aí a gente encerra.